bem, meu aluno de Direito? Vamos estudar um pouquinho a respeito dos precatórios, mais um pouquinho. Nós trouxemos como introdução em vídeos anteriores a respeito de quê? A respeito da expressão fazenda pública. O que é fazenda pública? Quando essa expressão ela é utilizada? Essa expressão é utilizada em relação aos entes da federação. A pessoa jurídica de direito público interno. Não é pessoa jurídica de direito privado, mas público interno. Nós temos o público interno e o público externo. Para esse estudo de precatórias, nós estamos aqui nos limitando ao direito público interno. O artigo 44, ele vai trazer referência nesse sentido e nos mostrar, que a atuação dos entes políticos, dos entes da federação, são então a União, Estado e Municípios, Distrito Federal e territórios considerados quando em juízo. Vamos observar no inciso número 1 do artigo 41, a União, no 2, os Estados, no 3, os municípios, são o que? Pessoas jurídicas de direito público interno. Dentro desse contexto, então o termo fazenda pública se refere às entidades da administração. Então, as entidades da administração, elas são diretas e indiretas. Administração direta e administração indireta. Dentro da administração direta, nós veremos a abrangência. O que é a administração direta? Quais aqueles órgãos que realmente possam ser considerados como fazenda pública quando estiverem em juízo, numa demanda judicial, num litígio? Então, fazenda pública se refere às entidades da administração direta e indireta, dotadas de personalidade de direito público. Então, dentro do direito público interno, nós temos a administração direta e a administração indireta. Pois bem, nesse sentido, o que abrange a administração direta? Já está dizendo diretamente os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a administração indireta, nós vimos as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Dentro da administração indireta, nós observamos o quê? Que são 4 situações aqui já lidas, mas as 2 primeiras, autarquias, fundações públicas, elas então têm o quê? Elas têm a obtenção de natureza, de direito público. Sendo assim, elas podem ser chamadas fazenda pública, quais sejam as autarquias, as fundações públicas. Mas, dentro da indireta, da administração indireta, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não ostentam essa natureza de direito público. Existe uma exceção que nós colocamos em vídeos anteriores em relação a empresas públicas. Qual a exceção? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ela é equiparada como fazenda pública, tá? Equiparada por determinação legal à fazenda pública. Se tiver o quê? Uma demanda contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, nesse caso, dentro da administração indireta, podemos considerá-la como fazenda pública, ok? E aqui foi o decreto-lei que assim a equiparou, artigo 12 do decreto-lei 509/69. Falamos também no vídeo de número 2, entrando já diretamente no assunto de precatórios, e trouxemos uma visão panorâmica a respeito desse assunto, para que você possa aumentar o seu conhecimento. E aí fizemos uma pergunta: o que são então os precatórios? Para que servem os precatórios? Os precatórios são requisições e pagamentos expedidas pelo judiciário. Então, requisições de pagamento expedidas pelo judiciário.
Pagamentos de quê? De condenações transitadas em julgado, ou em primeira instância, ou em segunda instância, transitou em julgado, virou coisa julgada, cabe então que a fazenda pública, qual seja demandada, ou da União, ou do Estado, ou dos municípios, aquela que perdeu a ação, que tornou-se então essa ação irrecorrível, coisa material julgada, o que cabe então na condenação desses entes políticos, desses entes da União, cabe então fazer com que eles paguem aquele que demandou contra eles, ganhou, e aí então eles querem a satisfação daquilo que foi condenado, querem receber, e o recebimento é feito através dos precatórios. O que são requisições e pagamentos expedidas pelo judiciário. Por quê? Como foi uma demanda judicial, tanto no início, na petição inicial, que trouxe a natureza daquela ação de cobrança ou de danos causados a terceiros, que originou uma condenação pecuniária que, devidamente atualizada em processo futuro de execução, através do departamento, que falaremos logo mais, através dos precatórios, aqueles demandantes que foram vitoriosos receberão o seu dinheiro. Existe um processo de organização, existe um processo de prioridade em relação aos pagamentos dos precatórios, conforme a dotação orçamentária anual de cada ente da federação. O que são requisições e pagamentos expedidas pelo judiciário. O judiciário administra esse pagamento. O judiciário, ele calcula a atualização desse pagamento. O judiciário, ele recebe as impugnações em relação a valores que se entendem que são indevidos e mal calculados. Ele recebe aqui pedidos relacionados à cessão, à venda dos créditos precatórios e outras coisas que veremos logo mais. A finalidade, cobrar quem? Os municípios, a União, os estados, o Distrito Federal, as autarquias, as fundações, a administração, como nós colocamos, direta, e a administração indireta, que sucumbiu naquela ação que fora colocada contra esses entes políticos. Pois bem, contra a fazenda pública, pagamento de valores devidos. Mas qual o momento que começa então a dar ênfase à execução? É claro, a partir de que? Condenação judicial definitiva, coisa material julgada, sentença transitada em julgado. A partir da sentença transitada em julgado, acabando-se então o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa recursal, não tendo mais o que se recorrer, transitou em julgado, é o momento então para começar a tratar a respeito dos trâmites do pagamento através dos precatórios. Pois bem, agora começamos a entender que houve uma demanda contra os entes políticos, uma demanda contra a fazenda pública, transitou em julgado, tornou-se coisa material, não se recorre mais. O que cabe agora é o cumprimento da condenação. Esse cumprimento vai ser administrado pelo juízo prevento, pelo juízo de origem, como também pelo tribunal, pelo DEPRE e outros departamentos como o PFAS, que falaremos logo em seguida. Quem expede os precatórios? O presidente do tribunal onde o processo tramitou. Quem expede é o presidente do tribunal aonde o processo tramitou, ou seja, aonde ele adentrou com a ação, o juízo competente, aonde ele começou. Mas esta expedição depende de uma movimentação, de um ato de quem? Do juiz da ação. Após a solicitação do juiz responsável pela condenação. Então, aquele juiz prevento, aquele juiz que tinha o poder e dever de julgar aquele litígio contra a fazenda pública, qual seja União, Estados, Municípios e Distrito Federal, esse juiz,
com a sentença transitada e julgada, ele faz a solicitação ao presidente do tribunal onde processou, onde foi tramitado aquela ação. Aprendemos também, de maneira bem sucinta, o que cabe então dentro desse tribunal em relação à elaboração das precatórias, à expedição das precatórias, a numeração cronológica das precatórias, as prioridades de pagamento estabelecidas na precatória. Pois bem, o tribunal, o que cabe aos tribunais? Organizar a fila dos precatórios. Existem critérios, existem períodos para que você requisite, para que você realmente possa, no próximo exercício, no próximo ano, poder receber esses precatórios. Assim não feito, passado o prazo estipulado, no ano subsequente, você terá então a sua precatória na dotação orçamentária daquele ente público, para que ele possa então cumprir o seu dever, a sua obrigação ali imposta em condenação, em sentença transitada em julgado. Então, os tribunais organizam a fila dos precatórios. Existe uma ordem de pagamento para não virar bagunça. Recebe os precatórios uma numeração própria, cronológica. Então, se é cronológica, conforme o momento de requisição. Respeita a ordem de prioridade, que nós estaremos falando. Em São Paulo, esse trabalho é realizado por um departamento. Então, esse procedimento de dar um número aos precatórios, respeitar a ordem de pagamento, a ordem de preferência de pagamento, todos esses trâmites, em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, esse trabalho é realizado pelo DEPRE, D de dado, E de elefante, P de pato, R de rato e E de Edson. Então, pelo DEPRE, que é a Diretoria de Execuções de Precatório. Execuções, depois a fase de conhecimento, é fazer com que então aquele ente que sucumbiu pague o que lhe é devido ao autor demandante. Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa diretoria também, ela tem um outro departamento chamado UPFAS. UPFAS. E o que é? Esse departamento, ele trata do processamento das execuções contra a fazenda pública, intimamente ligado com DEPRE e UPFAS. DEPRE e UPFAS. Nesta fase, com a UPFAS, que é a Unidade de Processamento das Execuções, é a sigla UPFAS, Unidade de Processamento e de Execuções contra a Fazenda Pública, a UPFAS, no processamento, lá trata, nessa fase o que? A contestação de correção de valores do precatório. O precatório, de repente, não foi feita a atualização monetária, ou se foi feita, não foi considerado algum índice. Então, é claro, o advogado postulado naquela ação, ele vai peticionar, tratando numa contestação a correção dos valores. Também a habilitação de herdeiros. Às vezes, a demanda levou tanto tempo. Tem demandas, por exemplo, de 1984. De lá para cá, os requerentes faleceram. É necessário, no curso do processo, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, e para receber os precatórios, a habilitação dos herdeiros do requerente falecido. A habilitação dos herdeiros e também a cessão de créditos. Os precatórios, você pode então vender os créditos a empresas que trabalham com esse tipo e essa natureza de pagamento, que são os precatórios. Meu querido aluno de Direito, você entrando então, jogando no Google ali, TJSP, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, na página central, na homepage, na janelinha, aquela janelinha que tem a lupazinha, que é busca, você escreve o nome precatórios e vai aparecer alguns links, até vários links a respeito dos precatórios, para que você consulte a lista de precatórios, para que você consulte todos os assuntos relacionados
a precatórios, como também o próprio Tribunal de Justiça, ele passa informações a respeito dessas que nós passamos, para que você tenha a elucidação a respeito do assunto precatórios, do pagamento dos precatórios. Então, a página que está aqui, nessa cartolina, que eu sei que não dá para vocês verem direito, mas logo mais teremos uma lousa bacana para essa finalidade. Eu quero dizer para vocês que você jogando ali no Google TJSP e na janela de busca, dentro da página principal, a palavra precatórios, você vai achar uma ilustração de autoria do Tribunal de Justiça a respeito de passos do procedimento para a requisição do pagamento, como também todo o processo para que você tenha uma visão globalizada do caminho, dos atos concatenados na fase de execução dos precatórios em relação ao pagamento para satisfação do direito do credor. Aí você vai ver, você jogando então ali no Google, no site do tribunal, vai nos colocar aqui, são requisições e pagamentos expedidas pelo judiciário, como nós já falamos. Então, o que são os precatórios? São requisições de pagamentos expedidas pelo judiciário, porque todo o trâmite, desde a petição inicial, da exordial, deu-se no judiciário. Resolveu esse litígio, de que maneira? Através da justiça, através da jurisdição, através do poder juiz, do juiz investido naquela causa, porque infelizmente, se não fosse dessa maneira, os entes políticos talvez não estariam ressarcindo o prejuízo causado aos requerentes daquela ação. Então, precatórios são requisições e pagamentos expedidas pelo judiciário, isso está bem claro. Para o quê? Tem uma finalidade que nós colocamos: cobrar o pagamento dos valores devidos por quem? Pelo poder público. Devidos por quem? Pelos entes políticos. Devidos por quem? Pela fazenda pública. Que fazenda pública? Dependendo da ação, fazenda pública da União, dos estados ou dos municípios. Aí mostra um desenho do bonequinho, de uma forma ilustrativa. Eu peço que você faça essa pesquisa no site do Tribunal de Justiça, que é muito interessante e muito sugestiva, muito didática para ensino e aprendizagem em relação aos precatórios. Então, existe um bonequinho e as etapas. Nessa ilustração, a etapa número 1 fala sobre a decisão judicial. Ele traz um resumo daquilo que nós já estudamos. Etapa número 1, decisão judicial. A parte, os requerentes, vencedora da ação contra os estados, municípios, União, autarquias e fundações, tem a decisão judicial, e essa decisão, como nós já colocamos, a condenação judicial definitiva, transitada em julgado, a sentença transitada em julgado dá início ao processo requisitório do pagamento aos credores através dos precatórios. Então a primeira etapa é o que? Para dar início à expedição dos precatórios, é a decisão judicial transitada em julgado, tornou-se coisa material julgada. Aqui tem até um bonequinho batendo martelo, como se fosse aí um tribunal. A segunda etapa, ela tem um aviãozinho. Aí vai trabalhar com o que nós falamos a respeito de quem? Do DEPRE. Nós falamos do DEPRE, que é a Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos. E o DEPRE está intimamente ligado com o UPFAS, que é a Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública. Segunda etapa, emissão de que? Dos precatórios. A Diretoria de Precatórios, que é o DEPRE, Diretoria de Precatórios, do Tribunal de Justiça de São Paulo, emite o precatório com uma numeração específica. E falamos no vídeo anterior, essa numeração obedece uma ordem cronológica, obedece também uma ordem de preferência de pagamento dos precatórios. Fase número 3, fila. A primeira, decisão judicial. A partir disso vem a emissão pelo DEPRE, a partir disso vem a fila. O DEPRE, a Diretoria de Execuções e Precatórios e Cálculos,
organiza e mantém as listas de precatórios para pagamento. Então existe uma organização, não é lá vão ter, não é bagunçado. Existe então uma organização feita por essa diretoria de execução que mantém as listas de precatórios de pagamento, respeitando a cronologia, né, de requisição e respeitando a prioridade de preferência. Pois bem, a ordem são duas listas que o DEPRE então administra, a ordem cronológica e a ordem preferencial. Qual, professor? A ordem cronológica e a ordem preferencial. Vamos falar então a respeito da ordem preferencial, e dentro da preferencial existe a superpreferência. Quais então recebem preferência? Existe então a ordem comum, que é a cronológica, conforme o momento da requisição de pagamento. Existe então a preferência, existe a superpreferência. Vejamos o que nos mostra a ilustração que é nos colocada a respeito de precatórios no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Preferência, maiores de 60 anos, é um dos critérios de preferência. Outros, decisões relativas às decisões relativas a salário, porque salário é para sustento da família, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou invalidez e créditos alimentares. Olha as preferências aqui que nós falamos que vai fazer parte da fila que recebe duas filas, a cronológica e a preferencial, que subdivide em preferencial e superpreferencial. Então, quais sejam as preferenciais? Maiores de 60, em decisões relativas a salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários, indenização por morte e invalidez e créditos alimentares. Agora, a superpreferência, olha que interessante, quais sejam créditos devidos a maiores de 80 anos. A questão da expectativa de vida, né? A pessoa, então, ela está com 80 anos, que ela tem esse privilégio, porque a expectativa dela de vida, em média, no nosso país é 80 anos. Os créditos devidos a maiores de 80 anos, ou pessoas deficientes, com deficiência, ou doenças graves, por exemplo, síndrome de Asperger, mal de Alzheimer, câncer, AIDS, doenças quase que terminais ou terminais, para que a pessoa, ao menos antes de falecer, possa usar isso para o seu proveito, eu creio, prioritariamente para a sua própria saúde. O que desejamos sempre a qualquer pessoa é o restabelecimento da mesma, é a nossa torcida para todos, e também para que essa pessoa possa desfrutar, né, já na sua terceira idade, daquilo que ela tão almejou lá atrás, quando demandou contra uma das fazendas públicas. Meu querido aluno de Direito, a outra fase é a transação. Lembrando que passamos pela fase da decisão judicial transitada e julgado, da emissão feita pelo DEPRE do precatório, das filas comum e de preferência e superpreferência, e quem são esses enquadrados na preferência e os enquadrados na superpreferência, e temos a transação, uma outra etapa, que é o repasse do dinheiro pelo Estado, pelo município, pela União, pelo Distrito Federal, pela autarquia, o repasse do dinheiro através do precatório, puro e simples e pronto, a quem? Ao credor. Aqui resolve-se por final, na transação, a entrega. Aqui tem a plenitude, a efetividade do intento do credor quando demandou lá no início contra um dos entes políticos da fazenda pública. A transação é uma outra etapa, que é o repasse do dinheiro por esses entes políticos pela fazenda pública respectiva àquele credor ou credores. Pois bem, a outra etapa, a atualização do quê? Dos valores.
O DEPRE, ele tem essa responsabilidade de organização, como também a respeito dos cálculos. Qual o valor devido a ser pago? Aquela condenação, ela é atualizada. O DEPRE, quem é o DEPRE? A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos. Então ele trabalha no cálculo e atualização do valor do precatório. Pois bem, é claro que isso intimamente ligado com o quê? Com o UPFAS, o que é a Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública. O UPFAS, Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública. Vem então a última etapa, o pagamento. Como que ocorre? Com depósito na conta judicial do precatório. O UPFAS, a UPFAS então, intimamente ligada com o DEPRE, ela na capital aqui em São Paulo libera o valor ao credor após decisão sobre. Existe aqui um período finalíssimo que a UPFAS administra quando vem contestações impugnando aquele valor, questionando diferenças. Então aqui são resolvidas esses detalhes a respeito de contestação dos valores. A UPFAS, como nós já falamos, trata da habilitação de herdeiros, porque aquele requerente, aquele credor faleceu no curso da demanda judicial, ele não teve a satisfação de poder pegar esse dinheiro em mãos, e também cessões de crédito e etc. Cessões essas que o credor, ele vende os seus créditos precatórios a empresas terceiras. Isso peticionando aos autos, a lei permite que isso aconteça. Pois bem, essa foi a visão geral que nós tivemos a respeito dos precatórios. Espero que você possa ter tido uma visão ampla a esse respeito. É bem verdade que a respeito dos prazos de pagamento não é algo assim tão imediato e tão certo. A respeito de valores acima de 60 salários mínimos, ela cai dentro das condições de requisições dos precatórios. Abaixo disso nós temos os RSPVs, que é a requisição de pequenos valores, menos burocrático. Espero que você tenha gostado dessa visão panorâmica e singela dos precatórios em relação aos entes políticos, em relação às fazendas públicas. Se você assim desejar, inscreva-se em nosso canal, dê aquele joinha, aquele like, toque no sininho para receber novos estudos, para que possamos juntos, mais e mais, estudarmos em casa o direito. Muito obrigado, fica com Deus.